Om Ajnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupandugacharya Varyamburupam Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Deviai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo, Ramo, Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início, oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências, a poeira dos pés de lótus do meu mais adorado Gurudeva, Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajya Kacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa dos nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez, nessa manhã de sábado, dando sequência, então, à série de aulas que foram dadas, né, durante o meu curso do Vedanta. Então, como havia prometido, estou aqui disponibilizando as aulas aqui no canal para todos, tá bom? Muito bem. Então, hoje nós vamos abordar esse tema que é muito interessante, que são as 5 metas da vida, de acordo com a literatura védica. Porém, as pessoas, de modo geral, conhecem apenas as 4 metas védicas, chamadas de Chaturvarga. Então, na verdade, são 5, né? Porém, poucos conhecem a quinta, né? A quinta meta, chamada de Panchama Purushartha Krishna Prema, que é o amor divino. A grande maioria das pessoas, até mesmo os Vedas, né, dão muito mais ênfase nas 4 metas, que é a Chaturvarga. Tá? Quais são elas? Dharma, Artha, Kama e Moksha. Necessariamente nesta ordem. Tá? Essa ordem ela tem uma lógica e ela é uma ordem que vai automaticamente sendo, vamos dizer, estabelecida na vida das pessoas à medida em que elas vão crescendo, que elas vão se desenvolvendo. Claro que nem todos seguem essa ordem, mas essa é a ordem védica, né? A ordem que todos deveriam seguir, na verdade. Certo? Então, a gente vai analisar cada uma delas, tá? E ao final nós vamos também analisar a quinta meta, que é o amor divino, a devoção por Deus. Muito bem. O primeiro deles é o Dharma. Dharma é uma palavra um tanto quanto complicada, difícil de ser traduzida, tá? Mas que, em termos gerais, tem o significado de ocupação, dever ou função. Tá? Algumas pessoas traduzem como propósito, mas propósito, na verdade, tem outro nome em sânscrito, que é prayojana.
tá? Então, Dharma não é propósito, tá? Tá? Dharma, ele tem uma conotação de função, tá? Que você, é, daquilo para o qual você se dedica, né? Ou pelo qual você se dedica, ou seja, aquilo com o qual você se ocupa, né? As suas obrigações sociais, espirituais, os seus deveres, tudo isso é Dharma, tá? Então, nós temos basicamente dois tipos de Dharma. Então, como eu coloquei aqui para vocês na tela, nós temos o Naimitic Dharma, que é o Dharma temporário, ou seja, são ocupações, deveres que nós temos que são temporários, são passageiros. Por exemplo, o Dharma de uma gravidez, né? O Dharma de alguma profissão que você tem por algum tempo da sua vida, né? O Dharma de, por exemplo, ser um brahmachari, um estudante celibatário, né? Ele é um Dharma temporário. Você pode vir a se casar, né? E aí você vai desenvolver um outro Dharma, que é o Dharma de Grihasta, é o Dharma de chefe de família, enfim. Então, nós temos uma série de Dharmas na nossa vida, né? Que são temporários, tá? Mas também temos o Nitya Dharma. A palavra Nitya significa regular ou eterno, ou seja, o Nitya Dharma ele tem duas aplicações. A primeira, que são atividades regulares, ou seja, que praticamos durante a vida toda, tá? Ou que se refere às atividades realizadas eternamente na morada divina após a liberação final. Então, por exemplo, um Brahmana, ele nasce Brahmana, ele começa a ser introduzido no Dharma brahmínico a partir dos 9 anos de idade, e então ele vai levar aquilo para a vida toda. Então, esse é chamado de um Nitya Dharma, né? O Dharma brahmínico. Bem como de outros varnas, né? De outros estratos sociais. Tá? Eles também cumprirão esse Dharma para a vida toda. Então, o Dharma, por exemplo, de Vaishya, de ser um comerciante. Na medida em que ele aprende e que ele se torna apto para aquela profissão, ele vai levar para a vida inteira aquela profissão. E assim por diante. Tá? Nós temos vários Nitya Dharmas nas nossas vidas. Né? Por exemplo, uma pessoa que se torna pai, né, ou mãe, ela vai levar aquele Dharma eternamente, né? Eternamente no sentido, né, para a vida toda. Tá? Será pai e será mãe para o resto da vida. Não tem como deixar de ter essa função, essa ocupação. Tá bom? Então, dito isso, nós temos também a outra aplicação da palavra Nitya Dharma, que se refere ao Dharma eterno, no sentido daquilo que faremos eternamente após alcançarmos a nossa perfeição, após alcançarmos a liberação final, ou seja, no nosso destino transcendental, no nosso destino que é a morada de Deus, né? Depois eu vou explicar para vocês também essa questão de liberação, né, que é o moksha, né, ou mukti, tá? Mas de modo geral é aquilo que nós nos ocuparemos, né? Afinal de contas, após a, como se diz, após a liberação, né, após a entrada na morada suprema, né, nós teremos atividades para fazer, né? Nós estaremos fazendo alguma coisa, né? Então, dentro da concepção védica de liberação, de transcendência, sempre há algo a fazer. Tá? É diferente, por exemplo, da concepção budista, que de fato não há nada a fazer, porque você vai para o vazio e você dissolve totalmente, né, a tua existência naquele vazio. Então, de fato, acaba. Tá? Mas dentro da concepção védica, nós temos 5 tipos de liberação, né, e todas elas, né, todos eles, são vamos dizer assim,
tem como pressuposto que você estará fazendo algo após essa perfeição, tá? Independente da linha que você segue. Então, isso se configurará como sendo o quê? O seu Nitya Dharma, o seu Dharma eterno, tá bom? E essa deve ser, obviamente, a nossa meta. Agora, se nós pensarmos em termos de práticas que nós podemos ter, né, como, por exemplo, Karma Yoga, né, Jnana Yoga, Sankhya Yoga, uma série delas, né, e também Bhakti Yoga, tá? Dentro de cada uma dessas yogas, você tem o Nitya Dharma delas. Enquanto você estiver encarnado, praticando, elas têm o Nitya Dharma delas, né? São as atividades que você vai ter que fazer regularmente para você alcançar aquela perfeição, né, naquele yoga. Porém, olhem que interessante. Dentre todas essas yogas, apenas Bhakti Yoga tem as mesmas atividades, ou seja, tem o mesmo Dharma praticado tanto na fase encarnada quanto na fase liberada. Ou seja, o que você hoje pratica em Bhakti Yoga, enquanto um praticante, enquanto um buscador, né, aquele que quer se aperfeiçoar, serão as mesmas atividades que você irá praticar após a perfeição. Então, Bhakti Yoga, dentro de todas as yogas, é a yoga perfeita, né? É a joia da coroa de todas as yogas, como Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Por quê? Porque as outras yogas, elas têm uma prática diferente, né, do que do seu da sua perfeição, do seu objeto final, né, do seu estado final, né, de perfeição. Ou seja, aquilo que você pratica em Karma Yoga não é aquilo que você vai fazer após alcançar a perfeição, né? E o mesmo se aplica para as demais. Então, o Bhakti Yoga é o yoga perfeito, porque o Dharma do Bhakti Yoga ele é eterno nos dois sentidos. Eterno tanto como prática regular, enquanto você estiver ainda aqui nesse mundo material, né? E também eterno como prática quando você estiver já alcançado a perfeição. Tá? Por isso que o Bhakti Yoga é o yoga mais elevado, é o principal yoga. Tá? O Bhakti Yoga é o yoga mãe, a gente pode dizer. É do Bhakti Yoga que as demais yogas surgem. As demais yogas, elas estão presentes em certos níveis, né, dentro de Bhakti Yoga. Então, quem pratica Bhakti Yoga, automaticamente pratica todas as demais yogas, recebe o benefício de todas as demais yogas, né, com um plus, né, com um a mais, né, que é a quinta meta suprema, que é o Panchama Purushartha, que eu vou explicar para vocês no final. Tá? Então, guardem sempre essa informação, né? O próprio Krishna diz isso no Bhagavad Gita, né? Bhakti Yoga é o yoga superior, tá? É o yoga superior. Muito bem. Vamos então dar sequência aqui. Existe uma outra aplicação para a palavra Bhakti, para a palavra Dharma, perdão, que é religião. Então, no próprio Bhagavad Gita, né, 4.8, o próprio Krishna usa, né, essa palavra Dharma no sentido de religião. Então, ele diz, Dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Para restabelecer os princípios da religião, eu descendo milênio após milênio. Ou seja, quando existe uma queda, um declínio, tá, da prática religiosa, do Dharma prescrito nos Vedas, né, na sociedade humana, é necessário que Krishna venha, ou pessoalmente ou como um avatar. Né? Para quê? Para que ele possa restabelecer esse Dharma eterno, esse Dharma védico, que a gente chama de Sanatana Dharma. Tá? Então, os Vedas, eles não são uma religião em si, eles são chamados de Sanatana Dharma, o Dharma eterno, que está muito além de uma religião. Se nós formos analisar, né, vamos dizer assim, semanticamente, a palavra religião e a palavra Dharma tem uma diferença grande. Por quê? Porque a palavra religião vai estar dentro de qual categoria?
Naimitic Dharma, Dharma temporário, porque existe uma diferença da prática para o destino. Agora, o Sanatana Dharma, não. Ele se encontra na categoria de Nitya Dharma. Por quê? Porque ele é um sinônimo de Bhakti Yoga. Poucas pessoas sabem disso. Sanatana Dharma é um sinônimo de Bhakti Yoga. Por quê? Porque Sanatana Dharma significa Vaishnava Dharma, né? Significa adorar ao Senhor Supremo. Então, da maneira como você o adora agora, encarnado, você também o adorará na fase de perfeição. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para poder facilitar mais a compreensão. A adoração de semideuses. Né? Você pode considerar a adoração de semideuses como Nitya Dharma, no sentido de que é uma prática regular que se faz durante a vida toda, né? Mas você não vai conseguir colocar adoração a semideuses dentro do que a gente chama de Sanatana Dharma na cultura védica. Por quê? Porque ao alcançar a perfeição, a transcendência, a alma, ela não vai para a morada de nenhum semideus. Ela não vai adorar nenhum semideus para sempre, pela eternidade. Ela vai adorar a Deus pela eternidade. Por quê? Porque os semideus, eles não são eternos. Eles também têm uma vida contada. Eles também são materiais. Eles também são almas que estão dentro de um corpo que tem uma função diferente da nossa humana. Então, os semideuses, né, eles também têm vida e morte. Portanto, não tem como você adorá-los eternamente. Então, tudo que os Vedas apresentam, mesmo que englobe adoração a semideuses, essa adoração não se configura como Sanatana Dharma. A palavra Sanatana também significa eterno, é um sinônimo de Nitya Dharma, tá? Então, quando nós falamos em Sanatana Dharma, nós estamos falando de adoração ao Senhor Supremo nas suas diferentes manifestações, que é o quê? Bhakti. A prática disso chama-se Bhakti Yoga. Então, Bhakti Yoga, né, é um sinônimo de Sanatana Dharma e também de Vaishnava Dharma. Vaishnavismo significa o quê? Adoração do Senhor Supremo nas suas diferentes formas, como Krishna, como Rama, como Narayana, como Nisrinha, como os diferentes avataras também. Tá? Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas essa é a verdade. Tá? Agora, existem muitos grupos de yoga, grupos de Vedanta, né, tanto na Índia como no resto do mundo, né, pregando o Sanatana Dharma, mas em nome do quê? Em nome de Karma Yoga, em nome de Jnana Yoga, em nome de adoração a semideuses, a Ganesha, a Durga. Isso não é Sanatana Dharma. Tá? Isso é uma parte da cultura védica, né, uma parte da cultura védica, mas que não se configura como o Sanatana Dharma. Tá? O Sanatana Dharma da alma, a função eterna da alma, né, a ocupação eterna que a alma tem é em relação ao Senhor Supremo, porque só o Senhor Supremo é eterno, assim como a alma é eterna. Então, qualquer outra relação que a alma vai estabelecer no mundo material não pode se configurar como uma atividade que represente a meta suprema da vida. Tá bom? Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui. Existe um outro verso que Krishna coloca, fala também no Bhagavad Gita, que é o 1866. Sarvadharmam parityaja mam ekam sharanam braja aham tuam sarvapapebhyo mokshaishami ma shuchaha. Abandone todos os deveres mundanos e apenas se renda a mim. Eu o livrarei de toda reação pecaminosa, não tema. Então aqui a palavra dharma, ela foi utilizada num outro contexto. Ela foi utilizada no sentido de naimitic dharma. Então antes Krishna usou a palavra dharma como sendo nitya dharma, quando ele falou que vem estabelecer os princípios religiosos, e agora ele utilizou a palavra dharma no sentido de temporário. Por isso ele colocou no plural, sarva dharma. Sarva significa todos os dharmas. Então, quando você pluraliza o dharma, automaticamente você coloca ele na categoria de dharma temporário. Por quê? Porque o dharma eterno é um só. Ele não é muitos, não é vários, ele é um só. Tá? Então fica fácil de entender dessa maneira, o contexto da palavra. Tá? Então Krishna diz,
abandone todos os deveres mundanos, ou seja, religiões temporárias, religiões que são Naimitic Dharma, né, deveres relacionados ao corpo. Ele disse para Arjuna, abandone tudo isso, abandone essas concepções todas e apenas se renda a mim. Porque Arjuna, ele estava se pautando o quê? Em princípios temporários. Ele estava com medo de ter que lutar contra os seus parentes, porque a relação familiar é muito importante, né? Ele estava com medo de ter que matar pessoas, mas na verdade essa morte do corpo não existe, né? A alma, ela é eterna. Perdão, a morte da alma não existe. A alma é eterna, apenas existe a morte do corpo. Então Krishna teve que explicar tudo isso para Arjuna novamente, até que ele chega no ponto, Arjuna, se renda a mim, abandone essas concepções mundanas, né, e apenas se renda a mim. É aquilo que eu pedir que você faça, isso será a perfeição para você. Não importa o quê. Mesmo que você tenha que matar os seus parentes, eles não são parentes no sentido, vamos dizer, eterno, eles estão parentes, né? E mesmo assim, eles não são pessoas boas, né? Eles são pessoas más, eles são demônios, eles querem dividir a sociedade, eles querem estabelecer uma ditadura, né? Uma ditadura injusta na sociedade. Você precisa proteger o povo de bem, você precisa proteger as pessoas que não têm condição de lutar, porque o povo, de modo geral, não é bélico. O povo é muito pacífico, né? Poucas pessoas são bélicas. E é nessa e é por isso que os demônios eles tiram vantagem, porque os demônios são bélicos, eles tiram vantagem da violência para escravizar, né, os bons, né, os justos. Por quê? Porque eles geralmente são pacíficos. Então é por isso que Krishna precisa criar esse exército e convencer a Arjuna de lutar para proteger o Dharma eterno contra o Dharma temporário. Tá? Muito bem. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, é só colocar aqui no chat que eu vou lendo, tá? Muito bem. Existe também uma outra aplicação da palavra Dharma, que está no segundo verso do Srimad Bhagavatam, que diz Dharma pradhita kaitavo traparamo nirmatsaranam satam. Rejeitando completamente todas as atividades religiosas que são materialmente motivadas, este Bhagavata Purana propõe a verdade mais elevada, que é compreensível por aqueles devotos que são totalmente puros de coração. Nirmatsaranam, totalmente puros de coração, sem inveja, né? Então, esse Dharma, ele é um Dharma que tem que ser o quê? Completamente desprovido de atividades religiosas materialmente motivadas. Prodita Kaitavo. Então, esse Dharma, ele tem que ser o Dharma puro, o Dharma eterno. Então, nós devemos rejeitar os Dharmas que são o quê? Temporários, né? Diferentes religiões, seitas que vão surgindo, né? Conforme, né, a história se desenrola, né? E nós precisamos buscar o quê? O Dharma eterno, o Sanatana Dharma. Tá? Muito bem. Próximo. Um outro verso do Bhagavatam que diz Savai punsam paro dharmo yato bhaktira doksaje ahaitu kiya pratihata yayatma suprasidati. A ocupação suprema ou o Dharma supremo para toda a humanidade é aquela pela qual os homens podem alcançar o serviço devocional amoroso pelo Senhor Supremo. Esse serviço devocional deve ser desmotivado, ininterrupto, para satisfazer completamente a Deus. Então, aqui a palavra Dharma, ela está precedida, né, de uma outra palavra que é o Paro. Né? Paro significa supremo. Então, ele diz, Savai Punsam, para todos os seres. Tá? Esse Punsam é para todos os seres vivos. Tá? No caso, especificamente dos seres humanos. Então, para toda a humanidade. Tá?
existe um Dharma supremo para toda a humanidade. E qual é esse Dharma supremo? Yato Bhaktir Adoksaje, ou seja, é o serviço devocional amoroso prestado, né, ao Senhor Supremo. E como ele deve ser? Ele deve ser a Haituki Apratihata, ou seja, ele deve ser desmotivado, não deve ter nenhum tipo de motivação egoísta, ou seja, não estou adorando a Deus para ter nenhum benefício material, que é o que a maioria, ou quase todas as religiões preconizam. Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar saúde, né? Deus vai livrar você do inferno, Deus vai tirar o seu sofrimento. Isso são motivações egoístas para se adorar a Deus, né? Então, não é uma religião correta, não é uma religião pura, não é uma religião que vise, né, o quê? Apenas a satisfação de Deus. A adoração a Deus pressupõe que você esteja buscando a felicidade, a satisfação dele, não a sua, né? Esse é um princípio de Bhakti Yoga pura, tá? E ele deve ser, então, apratihata, ou seja, ininterrupto. Ele deve ser o quê? Nitya Dharma. Deve ser um Dharma eterno. Tanto ininterrupto enquanto você estiver encarnado, ou seja, você não vai só adorar Deus aos domingos, você não vai só adorar Deus nas celebrações, no Janmastami, né, ou no Radhastami, né, você vai adorá-lo diariamente, né? Aí, não só diariamente, porque também não vai ser só uma vez por dia, né? Serão 3 vezes por dia, né? Trisandhya, nas 3 principais partes do dia, antes do amanhecer, ao meio-dia e no entardecer. Mas dá para você ir mais fundo. Por que só nessas 3 vezes? Adore-o constantemente, a cada minuto, a cada segundo. Nunca se esqueça dele. Sempre se lembre, né, dele. Sempre esteja fazendo algo, principalmente cantando os nomes dele, 24 horas por dia. Aí entra Kirtaniya Sadahari. Cante os santos nomes constantemente. Aí você estará fazendo o quê? Essa devoção ininterrupta. Tá certo? E aí, qual o resultado? Yayatma suprasidati. Aí você pode satisfazer completamente a Deus, tá? Não só a Deus. Essa palavra Atma aqui, no verso, ela tem 2 significados. Um é Paramatma, que é Deus, e o outro é Atma, que é o indivíduo. Então, a prática desse Dharma eterno, que é imotivado e ininterrupto, satisfaz tanto a alma quanto a Deus. Tá bom? Muito bem. Então, vamos passar para o Artha, desenvolvimento econômico. Então, vamos agora tentar entender um pouco da ordem, já que a gente estabeleceu o primeiro, que é o Dharma, agora vem o segundo, que é o Artha, né? Por que tem uma lógica? Porque quando a criança nasce, ela é, então, vamos dizer assim, introduzida em um Dharma, ou seja, dentro de uma religião, né? Pressupõe-se que a família já vive dentro de uma prática religiosa. E aí, essa criança que vem ao mundo, o primeiro contato que ela terá com o mundo será com a religião. Por quê? Porque ela não vai começar a trabalhar criança, né? Ela não vai começar a fazer uma série de coisas, mas a devoção ela pode. Então, desde bebê, ela já vai ser estimulada a fazer o quê? A fazer Bhakti Yoga, né? A fazer religião, tá? Passou esse período, ela então vai ter que, obviamente, ela vai crescer, ela vai ter que se desenvolver e ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que gerar riqueza. Então, a geração de riqueza faz parte da vida, é necessário, de uma forma ou de outra. Até os monges geram riqueza, né? Então, gerar riqueza é algo necessário, não é algo ruim, né? Como muitos nos querem fazer crer, né? Como se o dinheiro fosse vamos dizer assim, algo ruim, algo sujo, algo demoníaco. Não. Lembre-se, dinheiro é Lakshmi, é a potência divina, a potência de prosperidade divina. Tá? O dinheiro ele é um veículo, né, para o desenvolvimento humano. Ele é necessário. Ele é necessário.
né? Não só o dinheiro, acúmulo de propriedade, né? Produção de riqueza, agricultura, artesanato, música, qualquer coisa que você produza, isso gera riqueza. Você troca, você vende, tá? Isso faz parte da vida humana, isso foi estabelecido por Krishna, tá? Isso é védico. Então, dizer que o capitalismo é o grande mal da humanidade não é verdade. Se não fosse o capitalismo, o mundo estaria muito pior do que está hoje. O nosso combate não deve ser ao capitalismo, nosso combate deve ser à corrupção, deve ser ao crime, à violência, né, aos oligopólios, monopólios, tá? As multinacionais. O combate é ao mau uso do capitalismo, não o capitalismo em si, não o capitalismo em si, tá? Então, muito cuidado, principalmente quem é seguidor da cultura védica, não pode ter um viés comunista, não pode ter um viés esquerdista, não pode ter um viés anarquista, tá? E é muito comum nós vermos pessoas, né, que adoram a cultura védica, seguem a cultura védica, mas ainda não entenderam de fato o que a cultura védica significa, né? A cultura védica, por exemplo, ela é monarquista, tá? Não que nós devamos estar ser escravos da monarquia ou sujeitos ao rei tirano, não. Estamos falando de uma monarquia pura, de um rei justo, né? E você pode fazer um estudo da psicologia da monarquia e você vai entender como ela é muito superior ao presidencialismo, tá? Em vários aspectos. Não vou analisar isso aqui agora, porque vai levar muito tempo, tá? Mas é um ponto de reflexão muito importante, tá? Muito bem. Enfim, dá para a gente falar muito sobre isso, eu não quero me estender muito hoje, tá? Não quero, assim, vamos dizer, me aprofundar em cada um. Cada um desses temas daria uma outra palestra, né? Então, se vocês depois tiverem desejo, enfim, a gente pode até separar cada um deles, se aprofundar, né, nesses aspectos. Mas o ponto é que o próximo passo da vida é artha, desenvolvimento econômico. É necessário gerar riqueza, é necessário se sustentar, é necessário sair da dependência, né, familiar. Não que você tem que deixar a família, né? A demonização da família também é outra coisa que não é védico. Ao contrário, dentro da cultura védica, você continua tendo o apoio da família, você continua unido à família, tanto que os filhos não saem de casa, né? Os filhos continuam vivendo na casa dos pais para sempre, né? A esposa vem morar na casa do marido, né? Ou ele constrói uma casa no mesmo terreno ao lado ou em cima, faz no segundo andar, né? Ou ele continua morando mesmo na casa original. Então, o elo familiar é muito importante, tá? A destruição da família, né, é uma estratégia justamente daqueles que querem um Estado forte, um Estado patriarcal, um Estado que vai substituir tudo. E isso não é védico, isso é comunismo, tá? Isso é comunismo. Então, os Vedas não têm absolutamente nada a ver com o comunismo, tá bom? Então, muito importante a gente saber diferenciar essas coisas, tá? Então, é, até o monge, por exemplo, ele vai gerar riqueza, ele vai produzir algumas coisas, ele vai coletar, ele vai mendigar, né? Ele vai atrair pessoas para o seu ashram com o desejo de doar, né? Ele vai gerar riqueza. Então, o dinheiro nunca foi um problema e jamais será um problema, tá? A questão toda é como você lida com ele, né? E muito cuidado, cuide bem do seu dinheiro, não deixe o dinheiro jogado em lugares assim, né, inapropriados, no chão, né, em cima de coisas. Deixe o dinheiro sempre fechado dentro de uma carteira, né? Para os homens principalmente, não coloque carteira no bolso de trás da calça e sente em cima do dinheiro, porque é uma ofensa ao dinheiro. Lembre-se sempre, dinheiro é Lakshmi. Dinheiro deve ser respeitado, adorado, tá? É, quando você for dar e receber dinheiro, use a mão direita, não use a mão esquerda, tá? Se possível, coloque sempre dinheiro
um pouco de dinheiro no altar também, para você poder adorar Lakshmi dessa maneira, né, para que você possa sempre ter, né, para que nunca falte. Lembre-se também de fazer sempre uma doação para os santos, isso é muito importante, isso gera mais Lakshmi para você, isso gera mais riqueza para você, tá? Porque o destino final desse dinheiro sempre deve ser o serviço devocional e o serviço aos santos. Então, Krishna ele criou a sociedade, tá, de uma maneira tão perfeita que os santos podem deixar de trabalhar e serão mantidos e sustentados por aqueles que trabalham, ao passo que os monges poderão, com esse tempo livre, poder beneficiar os demais que não são santos ainda, né, a avançarem espiritualmente. Ele só vai conseguir fazer isso se ele não precisar trabalhar. Ele vai dedicar o tempo dele para a prática espiritual, né, e para a transmissão do conhecimento e das bênçãos. Então é muito importante você ter em mente de que uma parte da sua renda mensal deve ser voltada para os santos, tá? Para os renunciados, para aqueles que beneficiam espiritualmente a sociedade. Infelizmente, o Brasil ainda é um país que tem muito pouca inclinação caridosa, né? Ainda se faz muito pouca caridade no Brasil, muito mesmo. Tá? Eu já passei por vários outros países que são assim extremamente caridosos. Não falta nada, né, para os monges, né? Principalmente países budistas, né? A Índia de modo geral, obviamente, sem contar a Índia, né? Mas outros países como Malásia, Tailândia, enfim, China, Hong Kong, etc, etc, tá? São países que têm assim muita piedade. O povo é muito piedoso, né? Assim como era na época védica, né? Na época da pureza védica, né? Antes de Kali Yuga de fato entrar, ah, não faltava nada para ninguém, absolutamente. Os reis, eles doavam tudo que eles tinham, deixavam os cofres limpos, não deixavam nada nem nos seus próprios bolsos, distribuíam a riqueza automaticamente. Então não havia necessidade de você querer lutar por uma revolução para fazer distribuição de renda. Ninguém acumulava riqueza mais do que de fato precisava. O dinheiro era centralizado, porque havia uma coleta, né, obviamente, de impostos, porque, né, o rei ele é o chefe do exército, e o povo precisa ter proteção. O rei ele é um guerreiro, né? Ele é um kshatriya. Então você tem que contribuir para a sua própria proteção, né, obviamente. Então viver num palácio significa proteger o cerne, né? Proteger o exército em si. O exército, né, está ali cercando, né? E ele vai proteger o reino, né? Só que quando você tem um excesso, aquilo é redistribuído para os brahmanas, né, para o povo de modo geral. A literatura védica é abundante nesse aspecto. Então não tem como você precisar de nada. Não falta nada para você numa sociedade védica. Absolutamente nada. Tá? Muito bem. Próximo ponto, kama, que é o desfrute sensorial. Então a gente teve a introdução no Dharma, o desenvolvimento econômico, e aí, com o desenvolvimento econômico, o acúmulo de riquezas, surge então o desejo de desfrutar, o desfrute sensorial. O ser humano tem luxúria. Luxúria significa o quê? Satisfação dos próprios sentidos, de modo geral, não tem especificamente a ver com sexo, não. Qualquer sentido nosso é estimulado, isso chama-se luxúria, kama. Ou seja, a pessoa tem sobrando, né? O que ela vai fazer? Vamos desfrutar. Vamos desfrutar da língua, dos olhos, do ouvido, né? Do olfato, né? Vamos desfrutar de tudo. Tá? Isso, claro, né? Aqui a gente está falando de pessoas que não são santas, né? Estamos falando da população de modo geral. A população de modo geral é assim, né? Ganhou um dinheirinho a mais, vamos desfrutar. Desfrutes são dos mais variados. Tem gente que vai desfrutar comendo batata chips com Coca-Cola, né? E o outro que vai desfrutar comendo um sorvete vegano com ingredientes orgânicos, né? Enfim, feito
né, por pessoas que estão vivendo ali dentro de uma comunidade de yoga, não mudou nada. Desfrute é igual, tá? Então, esse é o próximo passo da vida, naturalmente, para as pessoas de modo geral. É querer desfrutar, né? E aí, o resultado é, né? A pessoa desfruta, 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 agora ela quer o quê? Ela quer se libertar de tudo isso. Por quê? Porque o desfrute gera sofrimento, né? Então, após kama vem o quê? Moksha. Agora vem um desejo pela liberação. Aí a pessoa agora começa, de fato, a levar mais a sério, né, a vida, a entender que o desfrute não é benéfico, né? Além dele ser temporário, fugaz, extremamente fugaz, né, ele gera outros problemas como consequências, mas assim, efeitos colaterais, né? E gera sofrimento, né? Porque geralmente, né, as formas mais adotadas de desfrute é através de pecado. E o pecado gera um karma muito ruim para você, né? Então as pessoas começam a sofrer muito, começam a vir doenças, né? Começa a vir uma série eh, de obstáculos aí para esse seu desfrute, até para a sua vida de modo geral, né? Começa a vir a ter mortes precoces na família, né? Disputas, uma série de coisas e guerras, né? Obviamente, muitas delas por conta de desfrute, né? Por quê? Está envolvendo aumento de riqueza, aumento de poder, e tudo isso está na categoria de desfrute, tá? Aí depois que sofreu muito, o ser humano pensa, não, não dá, esse não é o caminho, então eu quero me libertar desse sofrimento, eu quero moksha, quero liberação do mundo material, quero ir embora daqui, não quero mais nascer aqui, né? A pessoa entendeu por mal, né? E aí, geralmente, né, as pessoas elas querem uma liberação para os planetas celestiais, na morada dos semideus. Não é uma liberação final, eterna, é apenas uma encarnação diferente, porque na morada dos semideus, em Swarga Loka e outros lugares, lá existe um desfrute absoluto, né? Então, uma das opções, né, de liberação do sofrimento é querer ir para Swarga Loka, tá? A morada dos semideuses. Lá não tem sofrimento. Lá é tudo do bom e do melhor. Só que também é temporário. E na medida em que termina o seu crédito, você é, né, enxotado de lá e você volta para a Terra, né? Voltando para a Terra, você vai ter um nascimento humano miserável de novo. Você vai tentar novamente na próxima vida voltar para a Swarga, ou você vai entender de fato que nem Swarga é satisfatório, né? De fato, esse prazer, né, esse prazer maior, esse prazer transcendental não é encontrado lá, porque também isso não traz felicidade. Comumente as pessoas confundem também desfrute, prazer sensorial, com felicidade, né? E não é verdade. A felicidade ele é um estado, é, um estado da alma, é um estado da alma. O prazer, a alegria são estados dos sentidos, do corpo. Então são duas coisas completamente diferentes, tá? Então, aí vem então o desejo por moksha, que é a liberação. Existem 5 tipos de moksha, né? Sayudhya Mukti, Sarishti, Samipya, Salokya e Sarupya. O primeiro e o mais buscado é o Sayudhya Mukti, que é fundir-se no Brahman. Aqui tem uma semelhança com o budismo também, tá? Que foi o que Shankaracharya, por exemplo, estabeleceu, né? Que era essa correlação, né, com o budismo, tá? Então, aqueles que desejam se fundir no aspecto impessoal de Deus, que é o Brahman, buscam então o Sayudhya Mukti. Depois nós temos Saristi, que é obter a mesma opulência do Senhor. Agora aqui já é aquele que adora a forma de Deus e quer ir viver com Deus. Então, aqueles que querem ir morar e servir a Deus, né, obtêm 4 tipos de liberação. Saristi, que é obter o mesmo tipo de opulência do Senhor em Vaikunta. Samípia é tornar-se um associado do Senhor. Salokya é residir na mesma morada do Senhor.
e Sarupya obter uma forma semelhante à do Senhor. Tá? Muito bem. Com relação a Sayudhya Mukti, tem esse verso no Srimad Bhagavatam que diz: Patantyado nadrita yusmad angrayaha. Eles caem de sua posição de superioridade imaginada porque não têm consideração pelos seus pés de lótus. Então, o que significa isso? Significa que a Sayudhya Mukti, a liberação impessoal, ela também não é eterna. Poucas pessoas sabem disso, mas ela também não é eterna. Tá? Por quê? A alma, a alma é eterna e a alma ela é individual. Né? Os Vedas explicam bem claramente isso. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahonam yovidadati kamam. A alma ela é eterna, ela é singular, né? Ela é individual e por ser individual e eterna, ela jamais perde essa individualidade. Tá? Então, se você pensa em fundir-se no Brahman, você já deixou de ser uma alma eterna, porque você vai perder a tua individualidade de alma e se tornará o Brahman. Tá? Então, quem se sente o Brahman, quem acha que é o próprio Brahman, na verdade está cometendo uma ofensa, né, a Deus, uma ofensa à suprema personalidade de Deus, que é uma personalidade que também é individual e que também é eterna. Então, por se achar idêntico a Deus, ou por achar que Deus é o Brahman e não o Bhagavan, ou seja, que Deus não tem forma, e que você também é o próprio Deus, você comete uma ofensa. Então, quando a alma entra no Brahman, a alma ela pode entrar no Brahman. Ela entra no Brahman. Só que ela entra no Brahman temporariamente. Tá? Essa identificação que ela tem com o Brahman, dizer Aham Brahmasmi, eu sou o Brahman, como Shankaracharya declarou, né, no seu Mahavakya, é uma ilusão criada pelo próprio falso ego, né, ou pelo ego, vamos dizer assim, contaminado, né? E aí você entra no Brahman, mas de lá você retorna quando acontece alguma coisa que traz de novo o sentido de individualidade, né, da alma. Quando a alma percebe, ela se percebe, né, observando o próprio Brahman, ela já voltou a ser, né, diferente daquele Brahman. Quando acaba o estado de samadhi dela, né? Quando acaba o estado de samadhi dela, ela volta novamente a ter a sua percepção individual e a percepção do Brahman diferenciada. Então isso faz com que ela retorne, ela caia do Brahman e volte para a Terra, tá? Voltando para a Terra, ela terá que desenvolver o quê? Bhakti Yoga para entrar na morada de Deus e aí sim viver lá eternamente. Muito bem, então, vindo aqui já para a fase final aqui da nossa palestra de hoje, vamos falar sobre a quinta meta transcendental, Panchama Purushartha Prema, Krishna Prema, amor divino, né, que também é um sinônimo de Bhakti, de devoção, né? Então, o que significa esse prema? Significa o Dharma do amor, né? Ou o serviço devocional amoroso, que é Bhakti Yoga. Então, aqueles que buscam desenvolver, né, o serviço devocional, né, a Deus, ao Senhor Supremo, eternamente, eles então buscam essa meta transcendental, que é Krishna Prema. Tá? Então, esse verso do Bhaktirasamrita Sindhu diz: deve-se prestar serviço amoroso favorável ao Supremo Senhor Krishna, sem desejo de ganho pessoal e sem ser encoberto por atividades materialistas ou especulação filosófica. Isso se chama serviço devocional puro ou mais elevado. Tá? Mas você pode perguntar, mas Maharaj, você acabou de ler ali que 4 tipos de mukti pertencem também à categoria de Bhakti Yoga. Sim, uma vez alcançando a morada de Deus através da prática de Bhakti Yoga, com a meta transcendental de Prema, a liberação ela é apenas uma consequência, não uma meta em si.
Tá? Então, aqueles que se aperfeiçoam em Bhakti automaticamente recebem a liberação. Tá? Porém, de modo geral, nos Vedas, quando a palavra mukti aparece, ou moksha, como no caso do Chaturvarga, das 4 metas, ela não se refere a Bhakti Yoga. Ela se refere à liberação impessoal. Assim como o Dharma, que está prescrito no começo dessas 4 metas, também não é o Dharma de Sanatana Dharma. É o Dharma temporário. Assim como também Artha, o desenvolvimento econômico, também não tem a ver com a busca, né, de gerar riqueza para servir o Senhor Supremo, mas sim para o desfrute. Por isso ele vai levar a Kama logo na sequência. Tá? E Kama também não tem a ver com você satisfazer os sentidos do Senhor Supremo, mas sim os seus sentidos. Tá? Então, vejam bem, o contexto geral das 4 metas é mundano, mas você pode aplicar essas 4 metas, né, também em Bhakti Yoga. Então, quando você conecta as 4 metas com prema, com amor divino, elas são sublimadas e elas passam a ter relação com o Senhor Supremo. Mas se elas estiverem desconectadas de prema, elas são mundanas e materiais. Entenderam? Isso é muito importante, tá? Então você pode ver as 4 metas sob a luz de prema e elas ganham uma outra conotação, ou você pode vê-las isoladamente e elas terão então uma conotação material, sensorial, tá? Então essa é a diferença. Esse é o entendimento completo então dessas metas que eu quero hoje compartilhar com vocês. Tá? Isso que eu estou falando para vocês aqui hoje é muito difícil vocês encontrarem em qualquer outra palestra de qualquer outra linha ligada aos Vedas. Isso é muito difícil, né? Só quem realmente está abrigado numa linhagem de mestres autorizados, que estuda a literatura védica, né, tem esse tipo de informação. É capaz de compreender e transmitir dessa maneira. Tá? Então, essa meta transcendental, Krishna Prema, né, ela deve ser sempre a nossa meta. Não é a meta final, é a meta primeira. É a meta primeira. Tá? Então, eu coloquei esse verso aqui para finalizar, que é o verso do Taittiriya Upanishad, que diz: quem é essa pessoa sem a qual as entidades vivas não podem sentir felicidade? Esta é a suprema personalidade de Deus, que deleita todas as almas. Então, ver Deus como uma pessoa, né? Ver Deus como alguém que interage com você, que recebe os seus serviços, que reciproca com você, né? É a meta da vida. E sem essa relação, as entidades vivas não podem sentir felicidade. Lembra que felicidade está relacionado à alma. E a alma só se satisfará, né, plenamente em relação com o Senhor Supremo, ou na relação com o Senhor Supremo. Tá? Então, muito bem. A gente encerra aqui, né, essa nossa palestra de hoje. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui o chat para ver. O Pedro Henrique diz muito esclarecedora. E a Doemaí diz o seguinte: seria muito esclarecedor uma aula sobre a monarquia, porque as informações que temos são de uma visão ocidental e não védica. Tá bom, Doemaí, vamos pensar no assunto, tá? Com certeza. Tem outro ponto muito interessante, né, que muita gente que segue a cultura védica, né, tem um viés assim, vamos dizer, muito assim de esquerda, né, comunista, socialista de modo geral, e são contra as armas, né, são contra, enfim, só que se esquece que Krishna ele incentivou uma grande batalha, a batalha de Kurukshetra. Por quê? Para derrotar os demônios. Os demônios eles vão atacar com armas. E você não pode se defender com flores, ou com orações, ou com preces, porque isso não funciona. Né? Isso não funciona.
Você precisa se defender com armas. Então, veja bem, Arjuna, o maior de todos os devotos, né, seguido de todos os seus irmãos, dos 5 Pandavas, todos grandes devotos, grandes almas, e o Yudhishthira Maharaj, chamado de Dharmaraja, são grandes almas, são santos de fato. Só que eles estão no papel social de guerreiros, de soldados, de protetores. E o que eles fazem? Desde criança aprendem a arte da guerra. Para quê? Para proteger os santos que não vão para a guerra, para proteger os brahmanas, para proteger as crianças, as mulheres, para proteger a sociedade como um todo, os comerciantes, né, os artistas que não vão para a guerra. Então, espiritualidade, né, não está dissociada de uma cultura bélica, desde que essa cultura bélica esteja em função da espiritualidade. Tá bom? Mas não de qualquer espiritualidade. Né? Porque uma coisa é você se defender, outra coisa é você querer conquistar outros povos para impor a sua espiritualidade. Isso está errado. Né? Então, por exemplo, as missões católicas, né? O imperialismo católico, o imperialismo muçulmano, né? E judeu. Né? Eles estão sempre em pé de guerra. Por quê? Porque eles querem impor a religiosidade deles aos demais. Nós não. Na cultura védica, uma cultura de paz. Né? Uma cultura de paz. Uma cultura que visa só se preservar, mas não impor, não dominar, não violentar ninguém em nome de Deus. Então, essas outras religiões são religiões temporárias. Né? É o famoso Dharma Kaitavo, Prodhita Kaitavo. É o Dharma que tem duplicidade, que é materialmente motivado. Enquanto que o Dharma védico ele é espiritualmente motivado, genuinamente espiritualmente motivado. Tá bom? Muito bom. Eu preciso ir, realmente, hoje eu tenho um compromisso, mas a gente volta nesses assuntos sem nenhum problema. Só ler aqui a última mensagem aqui do Ananta Prabhu, seu Antônio. Diante dessa linha de pensamento, estamos aqui vivendo num mundo material rodeado de demônios que nos querem levar para baixo, exatamente. E eles não vão parar diante da sua oração, da sua prece, eles estão simplesmente ignorando a tua fé em Deus. Eles não querem nem saber se você crê em Deus ou se você não crê em Deus. E digo mais para vocês, Deus também não vai interferir. Sabe por quê? Porque nós temos nosso karma. Nós temos um karma. E você precisa lutar com as armas do mundo material. Não adianta você fazer uma corrente de oração. Isso pouco muda. Infelizmente, eu digo isso como um monge, como alguém que vive a espiritualidade. Mas não é assim que a gente muda. A gente muda com ações práticas, né, do mundo material. E, infelizmente, a lei do mundo material é essa, e você não vai mudá-la porque você acha que tem que ser diferente. Não, você tem que entender como que ele funciona e se adequar, né? Então, infelizmente, é assim que funciona, tá bom? A Marli está agradecendo e eu também agradeço a todos aqui hoje mais uma vez pela oportunidade que vocês me deram de poder compartilhar e a gente então se vê na próxima semana, tá? Um bom dia a todos, Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.